E aí galera do YouTube, voltei aqui pessoal. A gente vai iniciar o nosso módulo de tabela periódica, tudo bem? Então sejam bem-vindos, a gente vai ter algumas aulas, vamos resolver, sei lá, mais de 60 exercícios que eu já achei aqui pra gente, tudo bem? Isso com o tempo. E antes de iniciar pessoal, eu queria justificar aqui, tá? O nome tá escrito tabela periódica, mas bem aqui tem um erro, né? Era pra ser I, né? Só que o Dispródio aí, ele é DY, tá? Não consegui formar 100% o nome, mas tudo bem. E eu queria apresentar para vocês o meu amigo, tá? Nosso amigo que tá em todo vídeo, ele está. É o Rapu, tá? Esse é o nosso personagem aqui no canal, Rapu, tudo bem? Então vamos pra aula, galera. Hoje a gente vai trabalhar o histórico, tabela periódica, tá? Fatos importantes que ajudaram até a gente chegar no modelo que a gente tem atual de tabela periódica. O modelo atual de tabela periódica, nós iremos trabalhar a partir da próxima aula, tudo bem? E depois trabalharemos o nome dos grupos, coisas periódicas que existe lá. Então, vamos ir. Tá, então, pessoal, em 1829, eu também já vi em alguns lugares, 1817, tudo bem? Esse alemão, Joseph Doberheim, ele agrupou os elementos com propriedades químicas semelhantes de 3 em 3, chamando de tríade ou grupos naturais. Então, pessoal, como o próprio nome fala, tríade significa 3. Então, ele pegou 3 elementos que possuíam característica química semelhante e agrupou em grupo de 3, de 3 em 3 e foi fazendo assim. Tudo bem? Dobenheim, pessoal, ele fez várias tríades, tá? Temos algumas aqui para mostrar uma característica interessante que ele viu quando ele juntou as tríades, que foi relacionada à massa atômica, tudo bem? Nós temos ali uma tríade onde nós temos cloro, bromo e iodo. Pessoal, esses caras possuem realmente semelhanças químicas iguais, parecidas? Possui, pessoal, tá? Hoje, na tabela periódica atual, esses caras, por exemplo, cloro, bromo e iodo, eles fazem parte da família 7A, tudo bem? Onde nós temos também o fluo, temos o astato e assim vai, tudo bem? Então ele realmente possui essas propriedades, características semelhantes, a gente vai ver quando nós formos estudar, tá? As famílias, os períodos da tabela periódica. Então o cloro, bromo e iodo possui semelhanças químicas, possui. E ele percebeu uma coisa, a massa atômica do cloro é 35,5. A massa atômica do bromo é 80 e a do iodo 127. Ele falou assim, poxa, ele percebeu uma lógica interessante. Quando eu somo a massa atômica do cloro e do iodo e subtrago por 2, né, faço uma divisão aí, eu chego a um total de 81,25. 81,25 é praticamente a massa do elemento central da tríade desse cara. No caso, a massa do bromo é 80, só que deu 81,25. Então ele percebeu isso. Na tríade que eles faziam, a massa atômica do elemento central nada mais era do que somando as duas massas dos elementos que estão na tríade e dividindo por 2, no caso, né, excluindo o central, tudo bem? Então seria a média da soma das massas dos elementos que não são central, no caso o cloro e o iodo nessa tríade. Então deu exatamente 81,25, bem próximo do valor de bromo. Na outra tríade, pessoal, essa característica se repete também. Nós temos ali a tríade formada do enxofre, selênio e telúrio. O enxofre tem massa atômica 32, selênio 79 e telúrio 128. Esses caras possuem propriedades químicas semelhantes, sem dúvida, tudo bem, pessoal? Esses caras hoje são o que a gente chama de família 6A, eles são um dos elementos que tem na família 6A lá, tudo bem? Então, realmente, eles possuem propriedades químicas semelhantes que a gente vai estudar mais pra frente, tudo bem? Então, se eu pegar, pessoal, fazer a média da soma das massas do enxofre com o telúrio, somando 128 mais 32 dá 160, dividindo por 2 dá 80. Isso dá praticamente a massa do elemento central, que é o caso selênio. O selênio tem massa molecular 79. E o cálculo, a média deu 80. Então, foi a relação que Dobenheim ele praticamente teve nas tríades dele. Aí aconteceu que as tríades começaram que não englobavam todos os elementos e não tinha mais essa característica da massa atômica. Então, acabou que caiu em desuso e foi necessário a gente conseguir uma outra forma de agrupar os elementos, tudo bem que já era conhecido naquele período. Então, surgiu o francês aí, Jabutoy, tá, pessoal? Desculpa que a pronúncia é difícil. Esse Alexandre Jabutoy, ele propôs uma organização de elementos no qual ele chamou de parafuso telúrico, tudo bem?
distribuindo o elemento na forma de uma espiral que se desenvolvia na superfície de um cilindro. Em cada volta da espiral, ele colocou 16 elementos em ordem crescente de quê? De massa atômica, tá? Tanto ele quanto o Dolbein-High, eles se basearam em massa atômica, tudo bem? E de modo a posicionar o elemento com propriedades químicas semelhantes, tudo bem? Então, como é que foi o parafuso telúrico dele? Foi mais ou menos assim, tá? Foi um cilindro aí, né? Bem parecido com um rolo de papel higiênico e tal. Então, o que acontecia? A cada volta que o cilindro dava, pessoal, que a gente dava no cilindro, desculpa, os elementos que estavam na vertical aqui, eles possuíam propriedades químicas semelhantes, tá? Foi a forma que ele chegou a organizar os elementos. E não é que é verdade, pessoal? Realmente, olha, você tem um lítio, você tem um sódio e você tem um potássio. Eles são de que família? Eles são da família que a gente hoje na tabela periódica atual chama de família 1A, tudo bem? Família 1A, todos os pessoal da família 1A possuem propriedades químicas semelhantes, tá? Eles são sólidos, são metais, tem outras propriedades aí, entendeu? Então foi uma coisa interessante que ele viu. Cada vez mais a gente vai se aproximando da tabela periódica atual. Quando dava-se outra volta, quem possuía a semelhança química iguais era o berílio, o magnésio e o cálcio aqui, tudo bem? Então esses caras possuem semelhança química, realmente hoje a gente sabe que eles realmente possuem, eles são da família o quê? 2A, tá? Que são os metais alcalinos terrosos que a gente fala, tudo bem? E assim vai, cada volta os elementos que surgiu possuem propriedades químicas semelhantes. Por exemplo, o boro, o alumínio, que apareceu já na terceira volta, eles são o que a gente chamou de família 3A, realmente, pessoal, eles possuem propriedades químicas semelhantes, tudo bem? A outra volta apareceu já o carbono e apareceu também o silício, tudo bem? Que hoje a gente chama de quê? São um dos integrantes da família 4A. Então, esse cara acertou. Só que acontece? Isso não englobou todos os elementos, tá? As próximas voltas que a gente dava nesse parafuso aí não englobava todos os elementos, não possui propriedades químicas semelhantes. Porque ele também colocou, pessoal, em ordem crescente massa atômica, tá? Todos que colocaram massa atômica é errado. Depois a gente vai entender o porquê. Então, acabou que foi limitado essa forma de organizar a tabela periódica, os elementos naquele período, tá? Tá, então, em 1864 surgiu pessoal, que não é considerado científico, mas teve importância, tudo bem? Porque foi também uma tentativa de organizar os elementos. Foi do químico inglês John Newslet, tudo bem? O que ele propôs? Ele propôs a lei das oitavas, relacionando a periodicidade dos elementos às notas musicais. Tá, pessoal? Como ele era um músico, tá? Além de ser um cientista, ele gostava bem de música. E percebeu, né, que como a gente aprende lá, talvez, sei lá, em qualquer lugar que a gente vê sobre música, a gente vê Dó, Ré, Mi, Fá, pra aprender a cantar. Então, aquela música que a gente escutava quando a gente era criança lá, das notas musicais, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, aí voltava o Dó. Então ele falou assim, poxa, eu posso relacionar os elementos químicos às notas musicais, colocando eles de 8 em 8, sendo que o oitavo sempre vai possuir propriedades semelhantes, tudo bem, ao primeiro, tá? E assim foi uma coisa assim, muito mais assim, romântica do que química. Então o pessoal satirizou ele, riram dele, tá, pessoal? Ele sofreu bullying, tudo bem? Caso você tenha sofrido bullying na sua escola, saiba que esse cientista aqui também sofreu bullying. Então, foi assim, tá, pessoal? Foi assim, tá, pessoal? Ele também colocou os elementos em massa crescente, tá? De massa atômica. Aí ele cometeu o mesmo erro que os outros. E foi isso, tá? Só que funcionou até o cálcio. Após o cálcio, essa semelhança de colocar em 8 e 8, os elementos praticamente foi deixada de lado. Tá? Então, foi necessário uma outra forma de organizar os elementos. Tá, pessoal, então, em 1869, o químico russo Dmitry Mendeleev, tá, desculpe pela pronúncia, ele foi o único que procurou relacionar os elementos em uma única classificação, nada mais do que quebrar em 3 em 3, 16 em 16 ou 8 em 8, tudo bem? Não, vou colocar tudo de uma única forma, tá, numa única classificação, só que ele também se baseou pela massa atômica do elemento. Por que, professor, é ruim eu me basear pela massa atômica dos elementos? Porque, pessoal, por causa dos isóbaros, tudo bem? Quando a gente estudou lá no curso básico de atomística, a gente tem o isóbaro. Isóbaros são aqueles átomos que formam determinados elementos que possuem número atômico diferente, ou seja, não são o mesmo elemento químico, mas a massa deles são iguais. Então, se tu está classificando os elementos conforme a massa, vai haver elementos químicos que são diferentes, mas vão possuir massa igual. E aí você vai considerar eles o mesmo elemento químico, entendeu? Então a questão é essa, eles não são, pessoal.
Não importa que eu possua a mesma massa que tu, só que se eu não sou a mesma coisa que você, eu sou o elemento químico tal, tu é o elemento químico outro. Então, a questão de classificar os elementos químicos com base a sua massa atômica era isso, tudo bem? Então, ele vacilou nisso aqui, mas porque ele é considerado, pessoal, o queridinho da tabela periódica? Porque, pessoal, a tabela periódica que ele criou, ele organizou dessa forma, né? Conforme a massa atômica e tal, temos alguns erros aí e tal, mas tudo bem. Ele chegou mais próximo, tá? Mais próximo da tabela periódica atual. E principalmente que ele deixando alguns espaços brancos, que você pode ver nessa tabela, ele não é que ele fez previsões, pessoal, com base nos elementos que ele sabia. Ele falou, poxa, entre esses dois elementos aqui deve existir um outro elemento, tá? Que a gente não sabe ainda qual é, mas eu sei que ele vai ter essa densidade, ele vai ter esse ponto de fusão, ele vai ter isso. Então, ele fez previsões de elementos químicos que ainda não existiam naquele período. Então, ele já arrebentou na boca do balão, tá? Por exemplo, existiu um elemento químico que ele previu, que a gente hoje chama de germânio, tá? Olha só, pessoal, como esse cara se aproximou das propriedades do germânio hoje. Por exemplo, a massa atômica do germânio, Mendeleev disse que seria 77, tudo bem? Hoje a massa atômica do germânio é 72,3, ele errou por 3 décimos, galera. A densidade do germânio na cabeça de Mendeleev seria 5,5 gramas por centímetro cúbico. Hoje, a gente sabe que a densidade do germânio é 5,47 gramas por centímetro cúbico. Olha só a aproximação, pessoal. Ele disse que o ponto de fusão do germânio seria muito alto. Hoje o ponto de fusão do germânio é 960 graus Celsius. Exatamente, é muito alto, tá? Então, para te passar o germânio do estado sólido, você precisa aumentar bastante. Passar do estado sólido para o líquido, você precisa aumentar bastante a temperatura. Olha, ele disse que a forma dos óxidos desse elemento, que ainda não existia, seria R, que era o elemento O2. E é exatamente isso, ele acertou na mosca. Nós temos ali o óxido de germânio, tem exatamente essa fórmula de óxido. Nós temos a forma de cloreto, seria RCl4. E exatamente isso, nós temos cloreto de germânio ali, que possui o germânio Cl4. Então ele acertou na mosca, tudo bem? Praticamente ele acertou todas as propriedades do elemento que nem existia. Então por isso que ele é considerado sim o amor da tabela periódica. É o cara da tabela periódica, é Mendeleev, tá? Mendeleev, tá? Desculpa pela pronúncia. Então, o que aconteceu? O erro que ele cometeu de relacionar a massa atômica, veio um outro cientista em 1913, o inglês Henry Moseley, ele provou que as propriedades dos elementos não variam em função do número de prótons, tá? Ou seja, em função do número de cargas positivas que há no núcleo do átomo, não em função da massa atômica do átomo, tá? E isso, pessoal, é a base da tabela periódica atual. A tabela periódica atual, ela varia em relação ao número de prótons. O número de prótons da tabela periódica, como a gente viu lá no curso de atomismo, a gente chama de números atômicos. Pessoal, observe o ano, pessoal. Observe o ano, 1913, tudo bem? É 1913. Aqui, pessoal, a estrutura do átomo ela está um pouquinho mais melhor do que no período daqueles caras. Porque aqueles caras se baseavam em massa atômica, porque eles não sabiam como era dentro da estrutura do átomo. Está em 1913, a gente já tem aí a teoria de Dalton, nós já temos a teoria de Thomson, que ele descobriu o elétron, nós nesse período descobriu a eletricidade, a radioatividade, nós já temos aí a teoria de Rutherford sobre o átomo, entendeu, pessoal? A do Bohr, eu não me lembro a data exata, mas deve estar nesse período também. Então, ele começou a descobrir, pessoal, a estrutura atômica. Então ele falou, não, pessoal, a gente tem que relacionar os elementos químicos, não em relação ao número atômico, mas em relação ao número de prótons, tudo bem? Que a nossa tabela periódica está relacionada a isso, tá? Nossa tabela periódica, ela cresce, as propriedades químicas e físicas dos elementos crescem em relação ao número atômico, que nada mais é o número de prótons, tudo bem? Então esse foi, pessoal, o histórico base. Então, pessoal, esse foi o histórico base da tabela periódica que vocês precisam ter para ver a evolução. Tu viu que grandes cientistas se aproximaram, erraram e foram organizando, até chegar na tabela periódica atual que a gente vai estudar a partir da próxima aula. Tá? Um forte abraço e tchau, tchau, galera. Falou!